a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Amigo ouvinte, começaria por dizer que entre as várias parábolas que encontramos na Bíblia, contadas por Jesus Cristo, há uma em que ele traça com sabedoria de mestre dos mestres o perfil de dois homens. Esta parábola encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, versos 9 a 14, que diz: E disse Jesus esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, pois jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, portanto, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, isto é, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Aqui Jesus traçou com muita propriedade o perfil desses dois homens. Mas o que é perfil? Os bons dicionários de língua portuguesa definem a palavra perfil como contorno do rosto de pessoa vista de lado. Descrição de alguém em traços rápidos. Como, por exemplo, alguém dirá: quando cheguei no trabalho, meu colega descreveu rapidamente o perfil do novo chefe do nosso departamento. Perfil é o conjunto de traços de caráter e de personalidade de uma pessoa. Nesta parábola de fariseu e publicano contada por Jesus Cristo, o perfil do fariseu talvez impressione mais do que o do publicano. Os fariseus costumavam ser enfatuados, isto é, cheios de si mesmos, vaidosos, arrogantes, hipócritas. Eram segregacionistas, pois a palavra fariseu significa separado. Os fariseus eram os sucessores dos assídios, que resistiram ao rei Seleucida de nome Antíoco Epifano, que por volta do 2º século a.C. quis impor aos judeus o culto pagão. Os assídios, reunidos em torno de Matias, os homens mais valentes e zelosos da lei, comandaram a heroica resistência dos israelitas contra o rei Antíoco Epifano. Podemos ler isso com mais detalhes no livro apócrifo 1 Macabeus, capítulo 2, versos 42. Os fariseus do tempo de Jesus Cristo eram raízes dessa vigorosa cepa de assídios. Herdaram deles o fervor religioso e patriótico. Pregavam a austeridade de costumes e a estrita obediência à lei mosaica. É pena que na época de Jesus, os fariseus degeneraram-se, tornaram-se legalistas, ficaram apenas com a letra e abandonaram completamente o espírito da lei. Certa vez, apóstolo Paulo disse: a letra mata, mas o espírito vivifica. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Como todo fariseu, o da parábola contada por Jesus, jejuava 2 vezes por semana e, de acordo com o calendário judaico, jejuava na segunda-feira, porque acreditavam os judeus que foi numa segunda-feira que Moisés subiu ao Monte Sinai
e jejuavam na quinta-feira, porque foi nesse dia que Moisés desceu do monte, trazendo as tábuas com os 10 mandamentos da lei de Deus. E o fariseu não era ladrão dos homens, muito menos o seria de Deus. Por isso, ele dava o dízimo de tudo quanto ganhava. O fariseu da parábola tinha perfil e qualidade que Jesus não condenou. O que o fariseu tinha de mal é que se julgava de bom, melhor que os outros, melhor que o publicano, e com direitos diante de Deus. A linguagem de oração do fariseu era de um requerimento e não de uma oração. Eis o perfil do fariseu cheio de si mesmo e de considerandos. Ele disse: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o meu dízimo de tudo quanto ganho. Eis o perfil de justiça própria que conduz à perdição e à condenação eterna. Seu requerimento não foi ouvido por Deus, porque voltou para casa cheio de si mesmo, porque adotou como padrão de caráter, como pedra de toque, os outros homens em vez de Deus. O publicano voltou para casa justificado porque mediu a sua vida sob o padrão da santidade de Deus. Ele disse: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Os fariseus de nossos dias andam com o nariz empinado, achando que são superiores, por causa daquilo que têm, por causa dos recursos materiais que possuem, por causa do sobrenome, por causa dos lugares sociais que frequentam, por causa do carro que conduzem, por causa das lojas que frequentam, por causa da linhagem espiritual da família. Por tudo isso desprezam os outros. É melhor ter o perfil do publicano, porque no dia da nossa morte deixaremos tudo isso para trás. Se não tivermos cuidado, os homens maus deste mundo irão ao cemitério e descavar o nosso túmulo e roubar o caixão, ou até mesmo roubar os dentes de ouro da nossa boca. O que vai valer diante de Deus é a nossa humildade, é a nossa liberdade, motivada pelo perfil do amor de Deus e o amor ao próximo. Que Deus nos ajude a que Cristo traça hoje o nosso perfil, não de justiça própria, mas da justiça de Deus. Apóstolo Paulo diz: tendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Meu ouvinte, experimente hoje mesmo esta paz e a justiça de Deus através de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor da humanidade. Fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.